noite a todas e todos. Estamos iniciando o nosso segundo Fisiocast aí de 2024, do projeto Fisio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Boa noite, Sandro, bem-vindo. O título do nosso Fisiocast de hoje é Visibilizando Mulheres Valentes para Educar Meninas Poderosas, ok? Esse Fisiocast, então, é uma das iniciativas do projeto no pós-pandemia. O Fisio Divulgando conta comigo, a Ana Maria como coordenadora, a professora Maíra Vale, que já vai entrar, que é a nossa vice-coordenadora, os professores membros de equipe, Marcelo Bernucci, que é um dos nossos entrevistadores de hoje, as professoras Ana Lúcia, Fabiola Liaga, Fabiana Luca Alves e o Sandro Bonato, que acabou de entrar. Contamos também com a ajuda importante de técnicas do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, a Débora Coutinho e a Elide Moraes, e é claro, com importantes alunos aí dos cursos de saúde da universidade também. O nosso Fisiocast, então, juntamente com iniciativas como curso de professores, oficinas, webinários inicialmente, quando o projeto surgiu ali na pandemia, e produção de materiais didáticos, fazem parte de iniciativas didáticas que nós procuramos ouvir, né, a comunidade externa, por meio de um questionário ali na época da pandemia, inicialmente, para a gente se basear e produzir realmente iniciativas de interesse, né? Eu vou divulgar aqui as redes do Fisio Divulgando, para quem quiser acompanhar, e o nosso Fisiocast de hoje, ele vai contar, então, com uma rodada de perguntas e respostas com a nossa entrevistada, que eu já vou apresentar, né? Mas depois, ao finalzinho aí, se alguém quiser participar, ou mesmo durante, né, quiser trazer aí alguma questão, é bem importante também, ok? Mas no finalzinho, eu coloco no chat aí um link para certificado, se alguém precisar. Então, a nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Tânia Maria Gomes da Silva. Ela é doutora em História pela Universidade Federal aqui do Paraná, tem mestrado em História também pela Universidade Estadual de Maringá e pela de Londrina, é docente do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Universidade Sesumar de Maringá, é bolsista Produtividade em Pesquisa do Instituto Sesumar de Ciência e Tecnologia e Inovação, pesquisa questões de gênero e violência numa interface com a saúde, é presidente e cofundadora da Comunidade Social Cristã Beneficente, entidade filantrópica que realiza oficinas culturais com crianças e adolescentes das camadas populares do município de Mandaguari e no próprio Paraná. Então, professora Tânia, muito bem-vinda. A gente super agradece aí ter aceito o nosso convite, né? Gostaria de deixar espaço para você colocar alguma coisa inicial, para depois a gente seguir aí com a nossa entrevista. Bom, eu é que agradeço pelo convite, o professor Marcelo indicou meu nome e a gente fica muito grata, é uma excelente oportunidade para falar junto a um público especial. Eu tenho grande carinho pela Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz o meu doutorado, né? Depois voltei com o pós-doc, e para falar de um tema que me é muito caro, que é a questão da história, né? Mais especificamente a história das mulheres, a literatura e o trabalho que eu venho desenvolvendo agora, tanto da parte que eu já há muitos anos estou nessa entidade, à frente da entidade há 39 anos, e agora já também com o apoio da academia. Você poderia esclarecer para a gente só um pouquinho mais como é que foi essa ponte, né, da tua formação aí da história para essas questões também de saúde, só para a gente poder compreender isso também? Então, assim, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre mulheres que viviam uniões consensuais nas camadas populares, tá? Uniões consensuais nas camadas populares, quando eu falava com ela, eu falava amigamento, que é assim que elas diziam, tá? Então, eu fui pesquisar mulheres que viviam uniões conjugais não oficializadas, nem no âmbito civil, nem no âmbito religioso, as mulheres amigas. Uma prática muito antiga no Brasil e que muito ligada às camadas populares, né? Como algumas é muito cultural e também por conta, tanto cultural quanto causa econômica. Quando eu terminei o mestrado e depois fui para a Federal do Paraná e fiz o meu doutorado, orientada pela doutora Ana Paula Vode Martins, Departamento de História, eu continuei pesquisando a questão dos amigamentos, mas uma fala em particular me chamou muita atenção, não uma fala, mas várias falas que diziam a mesma coisa, eu vou sintetizar em uma. Eu entrevistei, não foi só mulheres, desculpa, no mestrado, eu entrevistei casais que viviam amigar. E uma coisa que me chamava muito a atenção é que os homens diziam assim, vou falar a fala de uma que representa o universo. Olha, eu quero casar, eu queria muito casar. Isso me surpreendeu, porque eu tinha a ideia de que as mulheres é que queriam casar e os homens não queriam. Eu, quando fui a campo, e na pesquisa, a questão, né, você vai a campo, você ouve aquilo, na verdade, o empírico é soberano. Então, não adiantava eu ter lido ou ter ouvido a vida inteira que as mulheres queriam casar, porque os meus entrevistados, eram 20 casais, né, 20 casais que participaram, as mulheres diziam que pra mim tanto faz, e elas colocavam assim que até elas gostariam de ter casado no início, mas aí depois foram chegando os filhos, aí elas tinham que comprar coisa pros filhos, a vida foi ficando difícil. Agora, os homens, eles diziam assim, abre aspas, porque daí é bem assim, olha, eu queria casar. Porque mulher, quando não é casada, nunca me esqueci dessa frase, qualquer coisinha vai embora. Né? Agora, se a gente for casado, ela quer mandar também, mas aí a gente dá de boca dura. Veja bem. Então, e outros de outras maneiras me trouxeram a mesma coisa. Eu quero casar com ela, que é o jeito de eu mandar nela. Senão ela qualquer coisinha vai embora. Eu achei isso muito interessante, estudei isso, pesquisei isso, conversei com as mulheres. A minha ideia, portanto, no doutorado, isso tinha sido do mestrado, eu fui para um doutorado para entrevistar só mulheres e buscar saber se essa era uma realidade, se as mulheres iam embora mesmo por qualquer coisinha, isso não se confirmou, né? E feito o doutorado, eu fiquei, não sei, talvez 2 anos, qualquer coisa assim, e eu nem estava pensando em fazer o pós-doc. Só que uma tarde eu peguei de novo, porque a gente fica um pouco cansada da tese, né? Eu peguei de novo a tese para ler e eu tive um choque. Porque algo que não tinha ficado para mim era o tanto que essas mulheres me falavam sobre a maternidade. Então, elas me contaram, eu fui para pensar, para conversar sobre a vida conjugal, como era e tal, e aí quando eu ia ler, tinha me escapado que aquela minha tese estava plena, cheia de depoimentos sobre a maternidade, o ser mãe, o corpo feminino, os sonhos para os filhos e filhas, o quanto isso era potente. Quer dizer, tudo na vida tudo que elas me contavam tinha uma relação com um filho ou uma filha. Olha, eu vim para Mandaguari, fulano de tal tinha tantos anos. A minha mãe morreu quando meu filho tinha tantos meses. Eu fiquei viúva, os meninos estavam com 10, 12 anos. Então, a vida dessas mulheres estava marcada pela maternidade. E elas me falavam muito isso. Eu não vi naquele momento, porque o que eu estava atenta era a questão da conjugalidade. E aí, quando eu fui olhar, tem uma historiadora que fala a vida das mulheres, a memória das mulheres é vestida, né? As mulheres, quando vão contar um caso, elas contam que roupa elas estavam usando. Eu peguei essa ponte para dizer que a memória das mulheres era profundamente maternal. E aí eu fiz um estudo sobre maternidade e eu li sobre maternidade, escrevi maternidade, corpo feminino e tudo mais. Aí quando houve, né, essa vaga no programa de mestrado em promoção da saúde,
essa coisa da maternidade foi olhado, assim, para quem viu o meu currículo, muito, acho que muito pro lado biológico, né? Achou que era um pouco por aí. A coordenadora, quando conversou comigo, ela colocou um pouco isso, assim. Eu vi que ela achava que era mais a maternidade do ponto de vista biológico. E daí, estrategicamente, eu não falei muita coisa. E daí, quando eu entrei no programa, ela me disse, olha, você trabalha em mulheres e a gente está precisando, tem uma lacuna no nosso programa, que é a discussão da violência e tal. Então, se você pudesse caminhar por aí, maternidade também, porque já tinha uma professora que discutia maternidade, né? Então, que era uma psicóloga, e se você puder. Então, foi esse o gancho que me colocou na promoção da saúde. E à medida que eu fui lendo e eu fui me apropriando, eu mesma não tinha noção do quão adoecedor, né, pode ser a violência, tá? Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, foi bem interessante saber, né, como que foi essa interface. Acho que o Marcelo tá só com a mãozinha erguida ali, ele quer perguntar alguma coisa. Aparece aí, Marcelo, fica com a gente. Pode falar, Marcelo. Oi, Tânia. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a Tânia ela tem essa mania de falando, ela vai hipnotizando a gente. Quando a gente vê, a gente tá de joelhos, ela fica falando e hipnotiza a gente, né? Conheço a Tânia há muitos anos e tem intimidade para fazer esse tipo de Não, e os dados também, né, a gente fica impressionado com o que ela tá trazendo ali, né, também. Verdade. Bom, eu só queria dizer que a entrada da Tânia nesse programa de pós-graduação, de promoção da saúde, foi uma entrada bastante interessante, e a professora Daniela Minegotti, que está aqui embaixo, que acabou de entrar, sabe bem como é que é toda essa história, né? Porque a Tânia, ela não é só uma grande pesquisadora, como também uma grande professora. E ela sempre se interessou em ajudar o próximo, isso talvez seja uma das coisas mais tocantes para quem conhece a Tânia, né? E a gente sabe, não é, Daniela, que está ali embaixo, que a Tânia, na verdade, ela sempre se interessou em ajudar as pessoas que mais precisam. E ela tem essa história da maternidade, né? Embora tenha sido aí o fomento mais importante para a linha dela de pesquisa, mas ela meio que adota muitas crianças porque ela tem um projeto incrível, né, Madavaí? E a minha pergunta, Tânia, vai para como é que você lida, né, sendo uma historiadora, uma pesquisadora sobre gênero, sexualidade e violência, como é que você educa tantas crianças de tantas famílias que vivem em situações de violência extrema? Como é que é isso na sua história? Olha, eu acho que uma coisa que conta muito para mim é que eu fui, né, agora eu tô em Maringá, mas eu fui para Mandaguari com 18 anos de idade, porque assim, primeiro eu vou para Salvador para trabalhar com a Irmã Dulce, né? Eu acho, num determinado momento da minha vida, quando eu tinha 17, 18 anos, que eu quero ser freira. Porque como eu sempre gostei de trabalho social, eu falei, nossa, quero ser freira, vou lá trabalhar com a Irmã Dulce. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu queria trabalhar, assim, com as pessoas mais pobres, enfim, gostava muito do trabalho lá na Irmã Dulce, mas eu não queria ser freira, eu não tinha muito esse perfil. Mas lá eu conheci um médico que tinha feito voto de pobreza, que estava fazendo uma peregrinação pelo país, e ele falou, olha, meu endereço é esse, eu vou voltar para Mandaguari, eu vou abrir um hospital para atender pessoas pobres. Então eu fiquei com o telefone, contato dele, e depois de um tempo, acho que um mês e pouco, eu voltei para Minas e vim para Paraná para ajudá-lo aqui. Quer dizer, eu trabalhava com a Irmã Dulce, havia até um certo glamour, né, porque a Irmã Dulce e tal, mas a gente, quando tem 18 anos, não tá pensando em glamour, o que eu queria era fazer um trabalho social. Então eu achei, não, a Irmã Dulce tem muita gente que trabalha com ela, tem muitos voluntários, eu vou lá ajudar esse médico. E aí eu vim para Mandaguari, né? E o que me ajudou muito para responder a sua pergunta, eu fui muito aceita nas camadas populares, eu fui muito aceita nesses bairros, porque todo mundo sabia que eu era a Tânia do Dr. Oswaldo. E quem era o Dr. Oswaldo? O Dr. Oswaldo é o médico do Osfófis. Então isso facilitava muito para mim entrar nas casas, sentar com essas mulheres, conversar com essas mulheres, com esses homens e mulheres, né? E aí falar com essas famílias sobre a importância da educação dos seus filhos, ajudá-las de alguma maneira, tentar ajudar, conseguir. Dr. Oswaldo dava o remédio. E a gente, na cidade pequena, um bairro mais de um bairro, né, claro, muito carente, que eu visitava muito, sempre com ele, e daí se estabelece uma relação de muita confiança em mim por causa dele. Então, eu não tinha, assim, muitos problemas com isso, não. Agora, eu também nunca, eu sempre soube que é uma cidade conservadora, uma cidade com muitas igrejas, né? E eu também sempre procurei não ir além do que eu acho que essas famílias poderiam aceitar, resguardando aí, lógico, né, aquilo que eu acreditava, da potência das meninas, da necessidade de valorização das meninas, das adolescentes. Mas eu trabalhava muito com literatura, trabalho muito com literatura, então, assim, digamos que não causava tanta preocupação nos pais. Foi isso. Eu vou intervir aqui só, não sei se era isso que você ia perguntar, Marcelo, se for, você termina. Mas é porque ela também já abordou uma questão que a gente tinha aqui, né, que você mesmo fez, que era como né, ela pincelou isso, mas daria pra contar um pouquinho mais, assim, essa história de como que a historiadora tá lá no curso de medicina, né? A gente tá curioso isso também. Então, a questão de estar no curso de medicina, quando me chamaram, eu achei ótimo, por quê? Uma orientanda que eu tive, hoje eu tenho orientanda da medicina, mas naquele momento eu não tinha, era uma orientanda do curso que era enfermeira. E ela, quando a gente conversou, pensando, né, delineando, fazendo aquele caminho de procura, de buscar o que gosta, o que quer fazer, o que quer pesquisar, e eu gosto muito desse momento, né, dessa busca, desse enamoramento com o tema de pesquisa, ela me disse o seguinte, que no hospital onde ela trabalhava, não é aqui em Maringá, uma mulher foi internada com, enfim, machucado, algumas coisas assim. E ela entrou no quarto para levar a medicação, e quando ela entrou, o marido que tinha levado, que estava com ela no quarto, estava quebrando o braço dela. Quebrou o braço dela dentro do hospital. Ou seja, ela estava no hospital porque já tinha sido agredida, e lá dentro do hospital, não sei por que, ele quebrou o braço dela. Essa aluna imediatamente vai até a direção, chama o diretor, que é o médico, diretor, né, desse hospital, e fala pra ele, olha, eu acabei de ver o marido quebrou o braço, a gente precisa denunciar. E ele diz pra ela, não, nós não vamos denunciar. Ele é uma pessoa conhecida na cidade, nós vamos lá, vamos atender, vamos fazer o procedimento, e nós não vamos fazer nada. Você não vai fazer a notificação e nós não vamos fazer nada. Essa aluna ficou muito chocada com isso, e quando me contou, eu fiquei chocada dobrado. Então, a gente fez o primeiro trabalho no sentido de ouvir profissionais da saúde, não conseguimos ouvir médicos, que era uma ideia, mas não conseguiram, não quiseram falar. Então, ela entrevistou enfermeiros, né, enfermeiras e enfermeiros, com esse propósito, né? O que você faz quando você identifica, se conhecia a lei 10.778 e toda essa
discussão acerca da notificação, né? Nós tínhamos já dados que mostravam índices de subnotificação bastante significativos. Sabemos que a notificação é extremamente importante para subsidiar políticas públicas de enfrentamento da violência, e os profissionais de saúde eu vi que tinham uma importância enorme nessa seara aí. Então, quando me chamaram na medicina, foi um pouco porque ia ter o ENAD, alguma coisa assim, precisava que falasse um pouco sobre questões da área de humanas, né? E eu comecei, então, isso acabou se ampliando, eu comecei a ficar com várias turmas, mas neste primeiro momento não deu muito certo. Houve uma resistência muito grande dos alunos. Alguns alunos que gostavam muito das minhas aulas, eles não perdiam as aulas, eles participavam ativamente, eles perguntavam, eles levavam coisas, a gente trocava material, e eles gostavam muito, muito, muito. E havia um grupo grande que nem ia à aula, nem ia para me ouvir falar, porque detestava tudo que eu falava, principalmente porque nós estávamos num momento de impeachment, em que eu, evidentemente, não fazia política dentro de sala de aula, mas tinha minhas posições muito claras de que lado eu me posicionava. Depois veio a eleição de 2018, onde ficava mais claro ainda meu pertencimento, minha crença e aquilo que eu abominava, qual era o candidato que eu realmente não podia conceber como um futuro presidente do Brasil, e isso deixava os estudantes muito nervosos. Havia um grande número de estudantes que apoiavam esse candidato. Então, por aí foi criando uma certa resistência. Isso em 2019, então, eu saio do curso, eu vou para outro curso, vou trabalhar em outros cursos, a mesma coisa, mas em outros cursos, comunicação, depois pedagogia e tal. E quando foi o ano passado, aí eu fui chamada pela coordenadora para retomar. Uma das causas é que está havendo a necessidade de implantação de projetos de extensão, né, no currículo, e eu sou uma professora extensionista, eu adoro extensão, e eu fui chamada para um projeto de extensão, para ficar no primeiro semestre, era um projeto de extensão. O projeto de extensão, né, foi o ano todo, mas aí já no segundo semestre eu fui colocada em disciplina, na disciplina de ética, né, depois de também falar sobre a violência. E aí eu fui entrando, e esse ano eu estou bastante na medicina, e a receptividade, a minha fala é incrível, como não se passaram muitos anos, mas em pouco tempo houve uma mudança enorme. Eu estou com 10 orientantes da medicina que me procuraram. Quero você, então nós estamos estudando a política nacional de saúde da população negra, nós estamos estudando o racismo e o adoecimento, mulheres em situação de rua, saúde ginecológica de mulheres em situação de rua, que aliás foi o Marcelo que começou com a questão da pobreza menstrual, e aí depois os orientantes passaram para mim. E aí hoje eu me sinto muito tranquila na medicina, um grande número de alunos me procurando, querendo fazer parte dos meus projetos, e inclusive me ajudando na entidade como voluntários. Então, assim, em pouco tempo houve uma mudança significativa. Então, com toda a sua experiência em discutir esse tipo de tema, e especialmente, né, lidar com esse tema com crianças das camadas vulneráveis, eu queria que você dissesse para aqueles professores da rede de ensino, que, né, porventura vão nos buscar aí nos nossos canais, nas mídias, o que você sugere que seja feito nas escolas quando os assuntos forem sobre isso, sobre gênero, sobre violência, sobre racismo, sobre educação e sexualidade. Com toda essa sua experiência, eu gostaria de ouvir um pouco você dizendo para nós sobre algumas estratégias, algumas dicas que você possa nos dar. Olha, trabalhar temas sensíveis, né, todos esses que você falou estão dentro desse mesmo grupo, evidentemente não é fácil. Mas a primeira coisa que eu digo, que eu acho que precisa ser feito, e eu fiz, e conheço colegas que fizeram, é estudar. É preciso estudar. Gênero, por exemplo, é um tema muito difícil, porque é uma demonização do conceito, se as pessoas não sabem o que é gênero. Então, algumas pessoas dizem assim, gênero é querer fazer um menino virar menina e vice-versa. Tem muita gente que pensa isso. Que gênero é coisa de petista. Eu já ouvi isso de pessoas não sem esclarecimento. Então, a primeira coisa que um professor precisa fazer é sentar, pegar um bom livro. Não precisa ser, tem muitos livros que não são tão complexos assim. Então, pegar um livro, a Federal de Santa Catarina, eu tinha, inclusive, uma cartilha muito boa para trabalhar com professores, eu acabei dando para uma orientanda, mas, enfim, na Federal de Santa Catarina eles trabalham muito isso e certamente tem esse material. Estudar o que é gênero. Gênero é cultural, gênero é histórico, né? Por que as mulheres agem assim, não assada? Porque elas aprenderam assim. E se apropriando desse conhecimento para que ela tenha força para se contrapor às investidas que poderão vir, e talvez até possamos dizer certamente virão. Se ela não tem domínio, ela não consegue fazer. Porque as meninas meninas e meninos instruídos com educação sexual têm menor possibilidade de sofrerem abusos, os assédios. Então eles precisam saber. Mas eles precisam saber pelo canal que saiba o que dizer a eles. Porque senão é um grande problema. Sim. Tânia, só mais uma pergunta, e aí depois já deixo aberto para a professora Ana Maria. Me chamou muito a atenção, na verdade, parafraseando aqui o título desse nosso encontro, também eu sei que isso é o título do seu projeto, e já vislumbro aí uma estratégia que você tem usado para empoderamento feminino, né? O que você pensa sobre trazer à tona a história dessas mulheres para que essas meninas enxerguem aí o vislumbre de um futuro mais forte e elas se tornem aí meninas poderosas? Que história é essa? Como é que você pode explicar para a gente? Isso é um projeto? Isso é uma forma que você tem utilizado, uma estratégia para fazer com que esse tipo de tema seja abordado no seu projeto, ou na sala de aula, onde seja? Só um pouquinho que eu vou colocar aqui um negócio. Eu gosto sempre de começar com conceito, porque hoje a gente vive um momento em que as coisas estão, às vezes, um pouco confusas e talvez o mundo líquido, como diz Bauman, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de definir exatamente o que é o quê. Então, a violência, ela passa por diferentes momentos, é um tema muito polissêmico, é um tema que varia, né, temporalmente, espacialmente, então por isso eu acho bastante importante que a gente tome aí
algo que dê um substrato para que possa ser entendido o que nós estamos pensando quando falamos em violência contra a mulher. Eu usei, então, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, uma lei muito conhecida no Brasil e reconhecida internacionalmente como uma das legislações mais potentes para o enfrentamento da mulher, a despeito, né, de cada vez nós estarmos aí nos confrontando com situações de maior desrespeito aos direitos humanos das mulheres. A lei, no entanto, ela é bastante importante e reconhecida. No seu artigo 5º, a Lei Maria da Penha diz que, para os efeitos dessa lei, configura-se como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, essa é a lei, o que a lei coloca. Nós temos também a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que daí não fica limitado ao âmbito doméstico e familiar, como faz a Lei Maria da Penha. Portanto, a Convenção de Belém do Pará também tem sido bastante recorrente o seu uso no Brasil, porque amplia a questão para além do âmbito doméstico. Não é o objetivo ficar trazendo assim exatamente números, mas eu gostaria de trazer e apresentar os últimos dados que nós temos, que são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma pesquisa realizada em 2023, reportando a dados de 2022, e que foi realizada em 126 municípios brasileiros, e que nos colocaram questões bastante necessárias de serem pensadas com maior cuidado. Nessa pesquisa, ao longo da vida, percebeu-se que 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais haviam sofrido alguma forma de violência física ou sexual por parte dos seus parceiros íntimos ou ex-parceiros, marido, companheiro, namorado, noivo, enfim. Essa média é uma média de 27%, ultrapassando a média global, que, os últimos dados, tem trabalhado com 27%, ainda que a gente encontre muito 35%, porque vinha em 35%, houve essa queda, tem muito a ver também com o período pandêmico, que houve uma explosão de casos de violência devido ao confinamento, tensionamento dos casais, mas que um complicador para essas denúncias. Então, nós temos, ao longo da vida, 21,5 milhões de mulheres que, ao longo do tempo, sofreram alguma forma de violência. Mas, especificamente, no ano de 2022, foram 18,6 milhões de mulheres. O número é muito assustador, eu acho muito assustador, né? Então, essa pesquisa, ela veio mostrar, na verdade, aquilo que já se sabia, que é a vulnerabilidade da mulher brasileira à violência, mas veio trazer alguns dados bastante significativos. Continuou, né, mostrando, os dados continuaram mostrando que as mulheres negras eram as principais agredidas. Aí 65,6% das agressões de violência doméstica atingiam mulheres negras, né, de menor poder econômico. Um dado que também se repetiu é que os parceiros ou ex-parceiros foram bastante responsáveis por essas agressões, com o diferencial de que, desta vez, em 2022, os ex-parceiros superaram os parceiros, né? Isso nos aponta de forma muito clara, isso deixa muito claro que os homens permanecem se sentindo donos, né, da vida e dos corpos dessas mulheres, mesmo quando não tem mais um relacionamento acontecendo, tá? Então, essas mulheres que se separam desses homens, rompem essa relação, querem iniciar um novo relacionamento ou não, mas enfim, são mulheres que não se submetem mais, que não aceitam mais a violência. Essas mulheres estão bastante vulneráveis à violência, tá? Então, a média de mulheres divorciadas, agredidas, foi em torno de 9 agressões por mulher, né? Outro dado, e esse aí replica o que já vinha acontecendo em pesquisas anteriores, é que o domicílio é, por excelência, o lugar de maior vulnerabilidade para as mulheres. Para mim, e eu acredito que para muitos de vocês que estão me ouvindo, que já devem ter ouvido aquela frase famosa, lugar de mulher em casa, né? Mulher, ainda que não se fale mais lugar de mulher honesta, porque no passado ainda vinha isso, mulher e honesta, tinha essas duas características. Mas na minha época, já esse honesta não era mais tão falado, mas de qualquer forma, a mulher, o lugar dela em casa é o lugar mais seguro para a mulher estar. A rua, o espaço público, né, sempre foi dos homens, né? Não por outras razões. A Michelle Perrot, historiadora, Ana, coloca muito bem que quando a gente fala em homem público, o que a gente está pensando? A gente está pensando num político, a gente está pensando em alguém que ocupa uma posição social relevante. E quando a gente fala mulher pública, nós estamos nos referindo quase sempre a uma prostituta. Então, esse termo público, ele não serve bem para as mulheres. Então, a casa é, por excelência, o lugar em que elas mais são agredidas. E isso desconstrói todos esses estereótipos, né, de proteção da mulher, do cuidado da mulher, e realmente visibiliza uma vulnerabilidade extrema da mulher brasileira, que, de resto, é de outras mulheres de outros países também, porque a violência contra as mulheres ela é encontrada em países desenvolvidos, em desenvolvimento, ainda que países mais pobres tenham maior índices, né? Os índices têm maiores índices de violência. As principais formas de violência que a pesquisa trouxe foi a violência psicológica, que tem efeitos nefastos sobre a vida de uma mulher, de uma pessoa. Nós temos que pensar que a pesquisa está trabalhando, né, com dados muito recentes e está mostrando, né, que são principalmente os parceiros íntimos que agridem essas mulheres. Então, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar que essas 32,6% de mulheres brasileiras que sofreram a violência psicológica, elas estão sofrendo num contínuo, quer dizer, faz parte do cotidiano dessas mulheres. Não é uma violência aqui, outra ali, não. É uma violência contínua, é uma violência que ocorre num espaço em que ela deveria se sentir protegida e, em especial, praticada por alguém com quem essa mulher, em algum momento da sua vida, pensou em estabelecer laços de afeto, de confiança, de amor. Então, é muito doloroso, né? Na sequência, vem a violência física, depois a violência sexual e seguido de outras formas de violência. Então, dados aí bastante recentes. Quando eu vou falar, assim, estamos conversando, é muito comum que as pessoas falem, mas os homens morrem muito mais de violência que as mulheres. Sim, os homens sempre morreram mais de violência do que as mulheres, porque os homens, pelo modelo de masculinidade que os sustenta seus comportamentos, eles estão muito mais predispostos a participar de guerras, guerrilhas, duelos, né, de brigarem na rua, de terem briga de trânsito. Então, eles estão mais expostos e isso tem a ver, inclusive, com as questões de gênero, que são questões, portanto, pautadas pela cultura, né, e não por um essencialismo. Mas quando nós estamos falando em violência doméstica, quando nós estamos falando em violência sexual e esse tipo de violência, entre aspas, considerada menor, muitas vezes, e subestimada, né, a gente tem aí os dados de 2013 a 2022, em que
o roxo representa as mulheres e o azul os homens, e que, portanto, as mulheres estão disparadamente na frente. Nós temos 71% de mulheres agredidas em 2013, 29% de mulheres, e nós chegamos em 2022 com 70% de mulheres agredidas e 29% dos homens. Estes dados são ainda mais preocupantes, porque eles são dados do Sistema de Informação de Agrados de Notificação, portanto, o SINAM, do Ministério da Saúde, e as pesquisas da área têm deixado claro o alto índice de subnotificação. Tá? Eu tenho trabalhado alguns orientandos meus com entrevistas com profissionais da área de saúde que ou não conhecem a Lei 10.778 de 2003, que obriga, né, a notificação dos casos de violência, todos os casos de violência contra a mulher atendido nos serviços públicos e privados de saúde. E depois, em 2019, de notificação passa para denúncia em até 24 horas. Então, nós temos um grupo de profissionais que não conhecem a lei. E nós temos aí um grupo que conhece a lei, mas, assim, de forma taxativa, respondendo, né, às pesquisas feitas por orientandas minhas, dizendo assim, olha, mas eu acho melhor não notificar, né? Uns porque tem medo, outros pela demanda, excesso de demanda de trabalho, por medo do agressor, por não querer se envolver, e porque culturalmente nós temos aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ainda tem gente que pensa assim. O que isso significa? Que esses dados que nós temos, eles estão abaixo da realidade, o que coloca a situação ainda mais agravante. Bom, quando falo, né, sobre violência contra as mulheres, eu uso uma lente, a lente que eu uso, né, de observação é a lente de gênero. Então, eu estou pensando as relações desiguais de poder na sociedade, ao longo de diferentes temporalidades, de diferentes culturas, né, em sociedades. Eu estou pensando, e nós pensamos, quem estuda na perspectiva de gênero, relações desiguais de poder que são historicamente construídas, que são culturalmente construídas, que não estão inscritas nos corpos do sujeito. Não é da biologia essa diferença. Homens e mulheres têm diferenças biológicas, sem dúvida, mas ser diferente não significa ser inferior. No entanto, essa violência, ela se sustenta em relações de poder que pressupõem, né, que partem do princípio de que as mulheres são inferiores e que essa inferioridade legitima e permite o domínio e a discriminação contra as mulheres por parte dos homens, né? Então, elas acabam sendo forçadas a assumir uma posição de subordinação, elas aprendem, né? Elas introjectam essa subordinação e aí elas terminam se sujeitando a muitas violências físicas, psicológicas, sexuais de homens ao longo de suas vidas. Então, isso é bastante recorrente quando a gente vai trabalhar ouvindo algumas dessas mulheres. Então, essa aí é uma resolução da ONU, portanto, né, de 1993, que vai trazer aí esse olhar de gênero e, portanto, histórico, cultural, desconstruindo um essencialismo que, na verdade, Simone Weil, em 49, quando escreveu O Segundo Sexo, já tinha nos dito, não se nasce mulher, torna-se, né? E que depois ela não usa o termo gênero, não era ainda utilizado, mas que os estudos de gênero vão sempre recorrer a essa autora tão importante. Bem, acontece que a violência, né, entre casal, a violência entre marido e mulher, namorado, namorada, sempre ficou muito na ordem privada. Isso é uma coisa do casal, né? Havendo até quem dissesse assim, a mulher que apanha porque gosta, né? Se não gostasse, ia embora, como se fosse fácil para algumas mulheres que têm filhos, não têm trabalho, não têm como se sustentar, porque também amam esses homens, nós não podemos fazer de conta que essa realidade não existe. Então, toda essa dificuldade, né, que vem desde um tempo em que mulher não podia mesmo deixar o marido, uma mulher separada, uma mulher desquitada, era uma coisa horrível, tudo isso foi criando uma ideia, né, de que esses eram a questão da violência, dos abusos, das agressões, dos maus tratos, elas faziam parte da vida do casal, e que isso era do âmbito privado. Quando muito, algo que, perturbando a ordem, deveria ser de ordem policial, né? E que vai, à medida que um processo civilizacional, aí na perspectiva do Norbert Elias, né, um processo de civilização pressupõe, né, uma outra forma de relação entre as pessoas e entre, evidentemente, os casais. Então, a violência ela vai ganhando esse contorno que é mais do judiciário, né? Já vendo, ainda que houvessem muitos crimes, né, muita violência, que culminavam em crimes e eram, portanto, fatais, já o judiciário já estava se preocupando mais com isso, a tese de legítima defesa da honra, mesmo que tenha demorado tanto a cair do nosso Código Civil, mas já estava culturalmente perdendo força, mas a gente vai vendo que, aos poucos, esse mundo do privado vai ser invadido por uma sociedade que se civiliza, né? E pensar a violência contra a mulher precisa ser pensada aí dentro dessa perspectiva de uma nova ordem civilizacional, o enfrentamento dessa violência. Acontece que, no âmbito da saúde, hoje é muito reconhecido que a violência compromete a saúde física e psíquica das mulheres, eu estou falando mulheres, mas evidentemente que a violência compromete a vida de toda pessoa que se encontra nessa situação. Mas, enfim, nós vamos ter algumas questões que são importantes, como, por exemplo, os novos processos, os novos modelos interpretativos do processo saúde-adoecimento. Notadamente, a ideia dos determinantes sociais de saúde, da ideia de que pensadores que vêm trazendo uma discussão sobre saúde, né, e a própria OMS, ainda que tenha uma definição meio idealizada, né, utópica, né, saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico, né, emocional e não doença. Este conceito, ele é utópico e tem sido criticado, mas de qualquer forma, ele aponta para algo importante se nós dissecarmos bem o conceito. Quer dizer, um estado de bem-estar físico, psicológico, em uma pessoa que está vivendo sobre violência, fica muito difícil da gente pensar se é possível ter saúde, né? Então, essa ideia de que uma mulher que sofre violência não pode ter saúde começa a se consolidar, né? Começa a se consolidar também uma ideia de uma medicina que é holística, né? Então, o mundo descartiano em que você separa mente, corpo, ele perde força, ele perde potência, e nós começamos a pensar, né? Aí, à medida que vai avançando o século XX, segunda metade, é um novo olhar. Esse olhar, ele é holístico, é o todo que o sujeito é, ou o todo que a mulher é. Isso acaba fazendo com que se consiga imaginar que a doença também está fora e não só dentro do indivíduo. Não é algo que está lá dentro que vem e se manifesta, mas que, por exemplo, pertencimento racial, né? Pertencimento de classe,
de local, de moradia, de educação, são fatores, a sexualidade, são fatores que vêm se trazendo a possibilidade de um olhar mais amplo, mais integral sobre o sujeito que adoece, ou a sujeita que adoece, se nós ficarmos aí só no universo feminino. E nós podemos, inclusive, pensar, né, que essa nova forma de olhar para a saúde de uma pessoa, que vai avançar muito quando se começa a discutir a questão de determinantes sociais na perspectiva da interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? Né? É um termo que está sendo muito usado nos estudos feministas e nos estudos de gênero, feminismo interseccional, que não é pensar que é tudo uma meio positivista, como se fosse todas uns quadradinhos que juntam ser negra, ser pobre, ou não ter, por exemplo, educação, não ter estudado. Não, a interseccionalidade não é uma soma de coisas, mas é um amalgamento de fragilidades que potencializam muito, tanto a vulnerabilidade de uma mulher à violência, e no Brasil eu acabei de, falei há pouco, que 65,6% das vítimas de violência, das mulheres em situação de violência, que tem gente que não gosta de falar vítima, enfim, tem toda essa coisa dos estudos aí linguísticos, né? Mas enfim, que todas essas mulheres estão mais vulneráveis, essa interseccionalidade ela precisa ser pensada, porque nós vivemos num país que é estruturalmente machista, sexista, mas é também estruturalmente um país racista. Então, esse amalgamento de pertencimentos frágeis dificulta muito a vida das mulheres negras, das mulheres em geral, das negras em particular. Bem, somente na década de 90, veja bem, 1996, é que vai acontecer a 49ª Assembleia Mundial da Saúde, e a OMS vai alertar os governantes dos altos índices dos gastos que a violência acarreta para todos os países, sistema de saúde de todos os países. E vai alertar, em particular, que há grupos vulneráveis. Esses grupos são particularmente mulheres, crianças e idosos. Bom, a 49ª Assembleia, o documento que resulta dessa Assembleia, vai no sentido de solicitar aos governantes um olhar mais atento a essas pessoas que enfrentam violência. O Brasil nós vamos ter a primeira entrada, o primeiro olhar é muito pelo lado das crianças, né? Nós vamos ter as escolas, os médicos pediatras denunciando violência contra as crianças e levando a uma constatação que, de certa forma, até chocou, porque essa violência era muitas vezes provocada pela... Né? E aí é algo um pouco que choca com a idealização da maternidade. Você tem toda aquela ideia, né, aquele olhar biologizante, né? Mulher é mãe, mulher é útero, a maternidade é a melhor coisa na vida de uma mulher. E você tem aí nos anos 90, ou final de 80, 90, essa denúncia dessas violências e a constatação de que essas mulheres, muitas mães, não necessariamente todas, mas muitas mães eram responsáveis por essa violência. Então, esse olhar sobre as mães começa a ser feito e demonstra que essas mulheres também estão vivendo violência. Tá? Então, as mulheres sofrem violência, replicam essas violências. Nós podemos entrar aí, não vou fazer isso porque não é o caso, mas nós podemos entrar também que, na verdade, estamos diante de uma família, de muitas famílias em situação de violência. Né? Muitos homens, o sistema capitalista é um sistema que fomenta essas violências. Mas, enfim, eu vou ler aqui para vocês algumas narrativas, porque eu trabalho muito com história oral. Então, os meus orientandos, quase todos trabalham com entrevistas, né, na modalidade da história oral. Então, mulheres, alguns com mulheres que viveram situações de violência, outros com profissionais da saúde para entender como é que eles lidam com a violência, enfim. O que eu quero deixar claro, quando eu deixo claro para meus alunos e quero deixar claro, é que quando nós vamos ouvir essas mulheres, eu não estou em busca de um tratado médico em que a mulher fala que tem dor de cabeça ou tem, sei lá, hipertensão, qualquer coisa, e estou dentro de um modelo nosográfico da medicina. É isso mesmo, está lá, está baseado em evidências. Não. Não é isso que eu faço, eu sou historiadora, eu não sou médica. Quando eu vou, e os meus alunos vão ouvir essas mulheres, é aquilo que elas sentem e acreditam. Né? Porque eu não quero dizer com isso que, de fato, no âmbito biológico, não esteja se dando realmente essa relação de violência e adoecimento. Mas o que me interessa é antes saber como essa mulher sente essas agressões. Eu falei que ia mostrar um pouco a questão particular da minha entrada nesse assunto de questões de mulheres. Quando eu estudava lá no colégio de SOS, ou no grupo do ministro Edmundo Lins, que eu era criança ou adolescente, eu já gostava de história. Mas eu tinha um incômodo enorme com uma história que era eminentemente masculina. Quer dizer, onde estavam as mulheres? As mulheres não apareciam. Então você tinha quem inventou, quem descobriu, quem fez e aconteceu e tal, mas era sempre os homens. Mesmo que um texto pudesse ser mais crítico e não falasse descobriu o Brasil, ou descobriu a América, mas invadiu, tá, tudo, mesmo que tivesse esse viés mais, assim, menos tradicional, ainda assim eram sempre os homens. E isso me incomodava enormemente, muito, muito, muito mesmo. De criança, eu já pensava nisso. Quando eu era criança, Bárbara Eliodora era a mulher que se falava. E aí eu vou agora interromper. A Bárbara Eliodora é mulher do Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto era um dos líderes, né, era, junto com Tiradentes, um dos homens da Inconfidência Mineira. Quando você lia sobre ela, você via, eles tiveram a primeira filha em 1779. 6 anos depois vieram José Eleutério, João Evangelista e Tristão. Mas não tem o nome dela, Maria Efigênia, que é o nome da menina. Não tem. É só um dos homens. Ela é só uma filha. Além disso, eu sempre gostei de literatura. E eu era apaixonada com o poema que ele foi encaminhar. O Alvarenga Peixoto, junto com outros Inconfidentes, teve que ir para a África degradado e lá ele faz uma poesia para ela, que eu adorava. Eu recitava no meu quarto, na sala de aula, para os outros, para mim mesma, que era a Bárbara Bela do Norte Estrela, que o seu destino sabe guiar. Eu achava lindo isso. A história que tinha dela era uma das poucas mulheres, ela era Chica da Silva. Era assim, depois que a Alvarenga Peixoto foi pro degredo na África, ela ficou sozinha com os filhos, perdeu todos os bens, e a filha morreu, isso é verdade, a filha teve uma queda de cavalo, morreu, e ela vagou demente pelas ruas de Ouro Preto. Eu acreditei isso toda a minha infância. Ela ficou louca pelas ruas de Ouro Preto. Eu era apaixonada com Bárbara Eliodora, com a história dela, mas tinha muita pena que ela tivesse ficado demente, que ela tivesse ficado louca, vagando por Ouro Preto. Pois muitos anos depois, já mãe, eu fui a Ouro Preto, busquei saber dela, ela não ficou louca, ela não vagou demente pelas ruas de Ouro Preto. A filha morreu, sim, porque teve uma queda de cavalo, mas ela recuperou parte dos bens dela, inclusive estrategicamente, passando coisas do nome dele pro nome de outras pessoas, como se tivesse ficado devendo essa pessoa. Ela recuperou os seus bens, ela morreu lúcida, escrevendo poesia.
Então, a mesma coisa a Chica da Silva, né? A Chica da Silva que eu conheci na infância era aquela mulher hipersexualizada, uma mulher que chocou a sociedade de Diamantina e tarará, tarará. E depois, mais tarde, quando eu vou trabalhar a história das mulheres, a gente sabe que ela foi aceita, pelo menos engolida, vamos dizer assim, pela sociedade diamantina, que ela criou as filhas, que ela estudou os filhos, e que ela, portanto, não podia ser essa mulher tão sexualizada, porque ela foi aceita pela sociedade. Ela se adaptou, ela tinha dinheiro, o homem com quem ela vivia era um contratador de diamantes, e ela se adequou e foi aceita mesmo sendo negra, porque daí tinha a questão de classe se sobrepondo à questão de raça e gênero. E aí eu fiquei pensando, essa farsa que me contaram, eu não posso deixar que aconteça com essas meninas que estão aqui no projeto, que eu cuido. Eu preciso contar para essas meninas que as mulheres também inventaram, descobriram, criaram, fizeram e aconteceram. E aí foi muito bacana, porque eu fiz um projeto para a Fundação Araucária chamado Mulheres que Cuidam de Mulheres. Esse projeto foi aprovado, a Fundação Araucária deu um recurso. Eu desenvolvi o ano passado todinho o projeto Mulheres que Cuidam de Mulheres, onde a gente falava sobre vários assuntos, palestras, né, com pessoas que dominavam o tema da violência e tal. E agora, seriam um ano e meio, agora estou fazendo a segunda parte do projeto, que é justamente falar para as meninas de mulheres poderosas, valentes, né, que elas possam se espelhar para não ter o vazio e o silenciamento que a minha infância teve, no sentido de nós também podemos, né? Nós também podemos ter potência, nós também podemos, nós também fizemos. E aí, por que eu acho que isso empodera? Porque isso dá autoestima para uma menina. Além do mais, eu tenho buscado resgate de mulheres negras também, para dar autoestima para as meninas negras, para que os meninos também, daí o projeto também, né, de também os meninos ouvirem isso, também saberem que não foram só eles que fizeram este mundo, que as mulheres foram copartícipes dessa construção desse mundo, para que uma vez valorizadas, eles passem a entender que a dominação masculina é uma violência que precisa ser enfrentada e que as meninas adquiriram força para pensar, outras vieram antes de nós e não se calaram, e nós também não vamos nos calar, e nós vamos enfrentar isso. Então, assim, tem sido muito bacana. A autoestima é algo que tem impacto imenso na saúde mental e na saúde física de uma pessoa. A pessoa se reconhecer como valor, a pessoa se admirar, a pessoa olhar para aquela outra mulher, né? Se você pega uma mulher, por exemplo, negra, como a Laudelina de Campos, que fez todo um trabalho de defesa das empregadas domésticas, né, lá no passado. Se você pega uma Anísia da Silveira, que enfrenta o mundo científico masculino e revoluciona pela arte, né? Se você pega uma Frida Kahlo, que tem um corpo ferido e que é gigante, né, na sua potência artística, você vai tirando das meninas essa coisa assim, de você fica calada, você não pode falar, a voz é dos meninos, o espaço é dos meninos, porque não se engane, isso ainda acontece. Isso ainda acontece. Notadamente, num mundo tão tradicional ainda, que nas camadas populares é um mundo marcado. As camadas populares é um mundo marcado pela quebra das tradições e, ao mesmo tempo, contrariamente, né, tem muita tradição. Então, assim, algumas coisas eles quebram e outras coisas não. Então, mantém. Você, por exemplo, eu entrevistei mulheres extremamente poderosas que cuidavam dos seus filhos, que trabalhavam noite e dia na cana, sustentando filho, sustentando neto, e quem era o dono, o senhor da casa e tudo, era o marido que não trabalhava, que devia ficar deitado no sofá. Porque isso é cultura, e cultura, como diz o Darcy Ribeiro, é igual ferro, é difícil você quebrar. Então, a minha tentativa, no sentido de... E aí nós temos livros belíssimos. Eu recebi hoje, a Fundação Araucária disponibilizou recursos, e eu comprei pela Telos Editora. A coleção Black Power, para quem não conhece, para criança, da editora Mostarda, é uma coisa lindíssima para as crianças. Então, nós estamos com esses livros lá, lendo com as crianças gostam, as crianças ficam, assim, surpresas, porque elas nunca ouviram falar isso na escola. Elas nunca ouviram falar isso na escola. Foi só os homens que fizeram um monte de coisa, né? Um monte de coisa os homens fizeram. As mulheres precisam aparecer. Para as meninas, isso tem uma importância muito grande. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, para que eu possa... Deixa eu ver aqui. Tá, mas enquanto eu localizo aqui, eu queria dizer que as meninas... uma das primeiras mulheres que a gente trabalhou com elas foi a Gladys, né, aquela norte-americana que pensou, enfim, e teve o GPS, né? Fez o GPS. E foi engraçado, porque o que você ouve falar sempre? Que as mulheres fazem os homens se perder, né? Assim, desde a Idade Média, desde a Idade Antiga, os filósofos na Grécia e tal, eles já diziam que as mulheres fazem os homens se perder. E é muito engraçado que o GPS tenha sido resultado de um estudo de mulheres, porque se as mulheres fazem os homens se perder, agora não é isso mais que a gente pode dizer. Eu vou mostrar aqui, vou lá pro finalzinho para mostrar para vocês, quer ver? Aqui não sei se já tá aparecendo. Já tá. Mas é um encontro com mulheres. Eu tô aqui falando, feito uma desesperada, como o Marcelo falou que eu gosto de falar. Então, tô aqui falando das meninas e tem as mães. Algumas mães quiseram ir também. Né? Nós estamos aí em cima da ODS 5, que pressupõe a igualdade de gênero para uma das condições de uma sociedade saudável, de um mundo saudável. E aqui que bonitinho, né? Mandaram para mim, curiosamente, essa foto faz poucos dias, né? Que são as meninas. Essa aqui agora já é mãe, foi uma criança que fez parte desse projeto. E aqui tá a filha dela, carregando a Frida Kahlo, o livro da Frida Kahlo. Essa outra menininha, da Laudelina. Esse aqui é o livro da Anísia da Silveira. E essa Mulheres Extraordinárias. E essa aqui é uma aluna do Auni Sesumar, que é bolsista da Fundação Araucária para trabalhar esses temas com as crianças. Eu gostaria de falar para vocês, ouvirem, né, quem tem o podcast, 7 Mulheres pela Independência do Brasil, que é da Zélia Duncan e a Ana Costa, que ela faz música para essas mulheres que a história esqueceu. Então, nós temos esse livro da Heloísa Starling e da Antônia Pellegrino, que se chama Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá. A partir desse livro, a Zélia Duncan e a Ana Costa fizeram essas músicas lindíssimas. Para mim, a história mais linda é da Hipólita Jacinta, que muito tardiamente foi colocada no panteão da Inconfidência Mineira, porque ela era uma pessoa que tinha a sua casa como ponto de encontros inconfidentes, ela emprestava livros, ela lia francês, traduzia para Tiradentes, teve uma participação ativa, teve seus bens confiscados também, e também recuperou esses bens, né? Aí nós temos aí, essa é a editora Mostarda, então a gente tem, trazendo também mulheres atuais, como a Sônia Guajajara, para que as crianças não pensem que isso ficou perdido no passado. Carolina Maria de Jesus, belíssimo livro, os livros são tão lindos, eles são para criança, mas é para todo mundo de boa vontade.
vontade, né? Carmen, Violeta Parra, Malala, Dandara, Clarice Lispector, histórias para ninar garotas rebeldes. É coisa linda, nós precisamos mostrar isso. Porque as nossas meninas ficaram, nós enquanto meninas, a gente só ficava dormindo, desmaiada, até que o príncipe chegava, dava um beijo na gente, a gente acordava. Ou então a gente estava no burralho, feio, suja, aí o príncipe chegava e nos resgatava. Nós temos que achar a nossa potência, nós podemos acordar sem beijo de príncipe, nós podemos sair do burralho, né? Então temos aí a Angela Davis, a Nina Simone, a Rosa Parks, coisinha mais linda, né? Aqui tem a Enedina, mas a Enedina não é um livro. A Enedina eu sei que é muito cara ao FPR. Essa aí a Enedina é um desenho do Maurício de Souza, né? Então essas mulheres precisam, e para terminar, a Gladys West, a mulher negra que criou o sistema de posicionamento global, o GPS. Então aquela história de que as mulheres fazem os homens se perder, não, as mulheres são responsáveis para que todos nós achemos o nosso caminho. As meninas precisam ser informadas disso, elas precisam ganhar essa potência, a escola precisa fazer isso. Existem muitos trabalhos que a escola faz, no dia 8 de março, fala da violência, não, vamos fazer isso o ano todo, vamos trazer essas mulheres, a história, os historiadores, as historiadoras, nós precisamos enfrentar a violência, e a violência se enfrenta tirando a mulher da invisibilidade. As estatísticas são assexuadas, né? Nós já sabemos disso, as mulheres são muito mais imaginadas do que descritas em muito material, existem os filtros intermediários, fala-se das mulheres, mas não deixam as mulheres falar, não é? Algumas já falam e tudo, mas a gente ainda quer falar mais, porque dizem que a gente fala muito, né? Mulher matraca, isso, mas não é verdade, sempre há um homem que quer calar uma mulher, né? Sempre há um homem, um pai, um marido, depois até um filho, né? Um chefe que quer saber mais do que a mulher, que quer dominar mais do que a mulher, e nós precisamos ensinar essa garotada, essas menininhas que estão chegando aí, para bem da saúde delas e da saúde dos homens, porque a masculinidade hegemônica, ela não adoece só quem apanha, ela adoece e maltrata também quem bate. Isso precisa ser dito. Como que você pensa em termos universitários mesmo, né? Formas de que não fique restrito a um curso só de humanas, justamente, o trabalho com esse tema, né? Para a gente poder tentar incentivar mesmo que isso seja uma formação, e não simplesmente que, casualmente, alguém tenha a oportunidade de encontrar uma professora Tânia, né? Ou até uma professora Maíra aqui também, mas que isso faça parte da formação. Então, de minha parte, eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, e depois eu deixo a Maíra conversar um pouquinho contigo também, tá joia? Certo. Este ano, eu fui fazer uma palestra, fui convidada para falar com alunos do 6º ano de medicina sobre a questão da violência contra a mulher, né? E numa interface com a saúde, discutindo isso que é o que eu estou falando sempre. Quando eu terminei, eu achei assim, a plateia ficou tão quieta, ninguém quase falava nada, eu pensei assim, acho que eles nem gostaram muito, enfim, eram alunos de medicina, né? 6º ano e tal. Para minha surpresa, alguns dias depois, eu recebi um e-mail de uma aluna, que era da Liga, né? De uma Liga da Espiritualidade, me dizia se eu podia ir falar novamente com eles, mas aí só para a Liga, né? Falar algo mais fechado, para a gente conversar, para eles conhecerem um pouco do que eu estava fazendo. Eu tinha falado um pouco do projeto com mulheres, com meninas, mas não aprofundei e tal. E aí eu fui fazer essa fala com eles, eu tinha, sei lá, não me lembro quantos, não eram muitos, mas assim, era um grupinho bem legal. E aí eu falei o que eu estou fazendo junto com a minha equipe lá em Mandaguari, no sentido de potencializar empoderamento mesmo, né, das meninas, entendendo o empoderamento na perspectiva que Bell Hooks traz, que é uma grande pensadora feminista, felizmente já não está com a gente, mas que, enfim, fala sempre da importância que nós nos empoderemos juntas. Enquanto houver mulheres oprimidas, nós não podemos falar em empoderamento feminino. Então a gente conversou sobre isso. E elas ficaram interessadas em conhecer Mandaguari. Então, quero conhecer, quero ir. E aí foi a líder da Liga primeiro, e eu falei para ela, olha, só que eu sou uma mulher prática, antes de tudo. Então, você quer conhecer as mulheres das camadas populares, quer ver? Então, nós sempre lá no bairro. Então, coloquei no meu carro, a gente foi, andou pelos bairros, conheceu a escola, entramos nas casas, apresentava como estudante de medicina, levou mais, e ela está fazendo agora um trabalho lá com as crianças. Então, tem um grupo de 35 alunos da medicina, que fazem parte da Liga de Pediatria, porque daí veio a Liga de Pediatria também, então, a Liga da Espiritualidade e a Liga de Pediatria, eles estão fazendo um trabalho lá com as crianças, então, eles leem história para as crianças, eles conversam com as crianças, eles identificam um pouco, né, claro, questões de saúde, assim, pelo menos nos primeiros momentos ainda está bem incipiente, mas, tal criança, assim, é muito, assim, a gente percebe que é muito ansiosa ou qualquer coisa, e eles estão anotando tudo isso, fazendo realmente, porque aí é isso que me interessa, porque até então, mesmo a Camille, que é da enfermagem, está fazendo algo muito próximo da minha área, que é a área de humanas e de contação da história e tudo mais. Com a entrada desse grande número de alunos da medicina, aí a gente está caminhando para um olhar, aí deles, passando para mim, um olhar que é muito da área da saúde, com anotações de tudo que acontece e discussões depois em conjunto, e inclusive com médicos, professores deles. Então, eu acho que teremos daqui para frente uma possibilidade de algo mais, eu diria, mais aceitável, mais palatável até, né, do que algo que fique assim, muito limitado à questão da história, que eu acho muito bacana, mas que a gente precisa de mais reforços de dados, né? Maíra, quer colocar alguma coisa? Finalmente eu conheci a Tânia, né? Marcelo sempre fala tanto da Tânia, e é um prazer ouvir, né? Tô vendo que é uma guerreira, a paixão que ela fala. Aí eu falei, gente, eu realmente preciso conhecer, além de mineira, né? Minha irmã também formou em Viçosa. Que bacana! Eu também sou uma apaixonada por Confidência Mineira, e li um livro que eu achava de emprestar, você não conhece, que conta uma coisa muito interessante, inclusive, que a Bárbara Leodora, a família dela, ela era uma das poucas mulheres alfabetizadas. Sim. O pai dela era uma pessoa mais à frente, então as 3 filhas eram lindas, alfabetizadas, e todas tiveram filho antes do casamento. Isso é sensacional. A Bárbara Leodora não se casa com a Alvarenga. Eles são ninguém falava isso, porque ninguém ia contar isso para uma criança. Né? Ela vivia com ele sem casamento. Sim, todas as 3 filhas, eram as 3 beldades, não era só ela mais 2 irmãs, e enfim, também só uma coisa que nossa, até isso a gente tem. Não, que grau, não na elite, né? Na elite não era tão comum, né? Assim como a gente não sabe nada da Doroteia, né? Que eu morro também de como a gente não sabe nada da Doroteia, né? Da grande musa do Antônio Tomás Gonzaga. Queria agradecer, na verdade, e convidar para uma próxima colaboração. Eu acho que ela já falou super bem, né? E eu acho que a Ana colocou essa última pergunta, a gente tem uma dificuldade muito grande de juntar as áreas, né? Eu fico lembrando, quando eu estava na pós na USP, o pessoal chamava a FELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras, Humanidades, de Feliz. Então, sabe, a gente acaba tendo uma visão muito parcial, né? Do corpo, da biologia, como se a gente conseguisse ter uma lente realmente imparcial. Aquela coisa, né? Bem ingênua que a gente acredita na neutralidade, né? Eu brinco com os meus alunos, nem o IP, nem o detergente, mas a gente pode falar que eles apoiaram o Bolsonaro, porque eu não uso mais IP na minha casa, nem o detergente é neutro. Queria só agradecer, acho que a gente já bateu o nosso tempo, né?
E acho que a gente vai te pedir, convidar para uma próxima colaboração. Eu acho que ela falou super bem, né? E eu acho que a Ana falou que essa última pergunta tem uma dificuldade muito grande de juntar as áreas, né? Eu fico lembrando, quando eu estava na pós na USP, eu só chamava a FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras, Humanidades, de Feliz. Então, sabe, a gente acaba tendo uma visão muito parcial, né, do corpo, da biologia, como se a gente conseguisse ter uma lente realmente imparcial. Aquela coisa, né, bem ingênua que a gente acredita na neutralidade, né? Eu vi com os meus alunos nem o IP, nem o detergente, mas a gente pode falar que eles apoiaram o Bolsonaro, porque eu não uso mais IP na minha casa, nem o detergente é neutro. Eu queria só agradecer, acho que a gente já bateu o nosso tempo, né? E acho que a gente vai te pedir mais umas orientações, porque esse curso que a gente vai dar, assim, o grande desafio é também com a gente, né? Pela formação que a gente teve dentro das ciências biológicas, os cursos, enfim, de saúde, que são cursos higienistas, né? São cursos que veem a sexualidade num prisma muito pequeno. Assim, eu quero fazer uma pesquisa até nos livros de fisiologia, porque eu acho que no livro inteiro, olha o tamanho do livro, né? Tem um aqui de neurociência. Olha o tamanho do livrão. Se tiver gênero aqui, ele foi citado 1 ou 2 vezes, sabe? Mas você sabe que a história também, ela nasce, né? Porque para se tornar uma ciência, para ser aceita como uma ciência no século XIX, ela vai adotar os parâmetros das ciências que não tem nada a ver com ela, né? Quer dizer, ela vai pegar as ciências exatas, as ciências biológicas, o que a história vai buscar lá? Principalmente o cuidado com a fonte. Então, qual é a fonte? O que eu posso usar? São os documentos oficiais. Então, são as atas, né? São os mapas, são as bulas papais. Então, a história lança um olhar somente para o universo masculino e de poder. E dessa história são os grandes feitos dos grandes homens. Então, não tem espaço nem para os homens, né, das camadas populares, e muito menos para as mulheres. Então, a história surge isso. Depois, ainda bem que a gente tem essa mudança que acontece, né, já no adiantado do século XX, a história das mulheres vai se potencializar, devedora bastante do feminismo, né? Devedora do feminismo, devedora daquelas mulheres que foram militantes de esquerda e que tiveram que sair do país e que lá fora viram uma discussão sobre mulheres e que ao voltar para o país começam a falar, opa, onde é que a gente está? Onde é que nós temos que aparecer? E eu acho que isso há ainda alguns resquícios de positivismo ainda. O positivismo está aí. Eu acho o positivismo tão, sabe, eu escuto umas coisas. Ele é vivo na academia. Ele é muito vivo na academia. Ele é vivo. Quando você encontra alguém que fala assim, mas isso não é ciência. Bom, depende do que você chama de ciência. Nós temos que repensar o que é ciência. Porque um aluno outro dia dando aula, ele falou, professor, eu queria que você me ajudasse, porque às vezes eu vou falar da minha pesquisa, né? Eu vou trabalhar algo assim muito da psicologia social, e alguns até professores falam que isso não é ciência. E aí eu não sei o que eu faço. Olha, faça o seguinte, leia bastante sobre mudanças epistemológicas, leia sobre ciência, história da ciência, e aí vira pra pessoa e fala assim, olha, você não sabe nada de ciência, você é professor e tal, mas você tá muito atrasado, a ciência não é mais isso, não existe ciência mais. Existe ciências, no plural, com uma diversidade enorme, né? Existe a necessidade de se atualizar. Então, assim, isso não é ciência. Bom, a história já há muito tempo é considerada uma ciência ideográfica, ela não está para leis, ela não é uma ciência nomotética, ela é ideográfica, ela não vai dar leis, ela vai pensar a ideias, mas dentro disso tem que desconstruir essa coisa de poder, né? O poder, o saber está nas ciências exatas, o poder está com quem? Isso é isso, né? Eu tenho uma disciplina que chama Questões Contemporâneas da Ciência. Uma das coisas que eu acho mais importante ensinar para eles são os 4 mitos, né? O mito da tecnocracia, o mito da cientificidade, porque a gente não acredita nessas coisas, né? Acredita que, igual agora, né? Estamos aqui, um calorzão Curitiba, em pleno final de abril, nunca vimos isso, né? Então, assim, a gente tem essa crença de que a ciência e a tecnologia vão resolver tudo, né? Que são verdades absolutas, sabe? Então, a gente precisa levar isso para dentro do biológicas, para a saúde, sabe? Assim, é um desafio que a gente tem. E aí, a gente acabou de ter uma reforma curricular. Eu estava lá, eu vou te falar, tem uma, dentro das ciências biológicas inteiras, tem uma disciplina que vai tratar de gênero, que é na faculdade de educação. E gênero é engraçado, assim, porque gênero... mas como é que eu vou trabalhar gênero? Então, gênero perpassa a vida da gente todo. Gênero está em tudo, né? Gênero não é uma coisa, agora vamos sentar e estudar gênero, né? Gênero perpassa a nossa vida nos mínimos detalhes, né? E é preciso que seja trabalhado no sentido de desdemonizar gênero, né? Porque esses últimos anos aí, gênero virou uma coisa horrorosa, assim, né? Um pecado mortal falar em ideologia de gênero, ideologia de gênero e todas essas bobagens aí que a gente precisa lutar contra isso. Eu, particularmente, gosto de enfrentamentos. Eu não tenho muita preocupação com isso. Tanto é que, desde criança, quando eu era criança, falava, você parece a Maria Bonita, só gosta de ficar no meio dos homens, de brincar com os meninos e parará. Mas eu realmente gostava, porque eu tinha enfrentamento já com os meninos, de ser o universo deles e ver. Né? E há um momento na minha vida em que eu não queria ser menina. Eu falei, gente, eu não quero. A gente não fez nada, a gente não sabe nada. Né? E depois, quando eu começo a ler, estudar mais na adolescência, eu tenho um deslumbramento com ser mulher. Eu tenho uma paixão por ser uma mulher. E isso eu gostaria que todas as meninas tivessem. Muito bonito. Muito bem, Tânia, a gente já abusou bastante aí de você, né? Claro, fique aberto aqui no final, se você quiser fazer alguma outra colocação. Eu sei que interrompi teus slides ali, então, se é algo que você queria falar, né? E eu deixei de falar uma narrativa para dar uma ideia de que as pessoas adoecem. E quando elas falam para mim, eu vou levar em conta aquilo que elas falam e não o que a medicina fala. Então, por exemplo, uma mulher me diz o seguinte, eu ia falar isso. Eu hoje tenho problema de memória, eu não consigo, eu saio de casa e não sei mais. Minhas filhas nem querem que eu deixe sair sozinha. E ela fala, isso tudo foi por conta do sofrimento que eu tive. E ela diz, e a história dela me comove muito, porque o marido nunca bateu nela, mas ele chegava quebrando as coisas, muito bravo, tinha bebido. E ela fala para mim uma coisa que me tocou muito. Ela disse assim, se ele ia chegar às 6, desde as 5 eu começava a sentir frio. E eu tinha que vestir uma blusa de frio, porque eu tremia de medo. E hoje eu tenho depressão e perco a memória. Quer dizer, ela já não vive mais com ele, mas a Lilian Schrager, que é uma médica da USP, né, professora, ela fala assim, que a violência, mesmo cessando, ela continua com seus males, né, se fazendo sentir. E isso fez muito sentido para mim quando eu conversei com essa mulher. Outra que eu ia falar, que me entristece, é que ela diz assim, eu contava para minha mãe que ele me batia. E a minha mãe falava assim, faça assim, quando ele estiver chegando, corre. Isso me dá uma tristeza profunda. Como é que você vive uma vida em que você precisa correr para não apanhar de um homem com quem você vive, né? E aí depois o outro slide viria, então, as meninas e a foto dos livros. Então, assim, não teve muito problema, né? É que realmente o tema, para mim, é muito encantador. Então, eu vou falando. E eu gosto muito desse tema e coloquei mesmo como uma missão transformar a comunidade social cristã beneficente num local onde o valor de uma mulher e o valor de uma menina será cada vez mais valorizado.
E eu que agradeço muito pelo convite. Como eu falei no início, a gente já esperava que a tua trajetória era lindíssima, porque o Marcelo já trazia, né? Mas o Marcelo é bem suspeito para falar de mim, tá? Mas agora temos mais certeza ainda, e os dados iniciais ali, né, eles são importantíssimos de realmente ficarem registrados, porque acho que as pessoas têm que ter uma noção da grandeza, infelizmente, né, dessa violência tão presente ainda. E, nossa, foi maravilhoso, a gente só pode agradecer. Daí, deixa eu falar para o Marcelo também, já que a ideia foi dele, né, mas de minha parte aqui, acho que de todos do Fiz Divulgando, muito, muito obrigado, foi super importante. Ana, eu não tenho muito para dizer, porque a Tânia já fala muito. Tem uma coisa muito importante, embora a Tânia fala muito, mas acho que eu nunca tive uma oportunidade imensa assim, de dizer a ela que com a Tânia eu aprendi muitas coisas, ó, diariamente. A gente tinha o hábito de tomar muito café juntos e fazer muitas caminhadas. Mas a coisa que eu mais aprendi, talvez, com ela é o hábito de ouvir. Embora ela fale muito, mas a Tânia tem uma capacidade de ouvir e de dar atenção às pessoas, né? Seja no sinal de trânsito, em qualquer lugar que seja, a Tânia está sempre com os ouvidos abertos para ouvir. E eu acho que isso é um aprendizado, a gente deixa de ouvir, né? Eu sempre fui uma pessoa que, como eu sou bióloga, a Maria Tânia é bióloga, a gente foi muito bem treinado para ver, né? A gente vê, a gente observa muito, né? Então, como biólogo, a gente é treinado a ver. E eu acho que a Tânia me ensinou muito a ouvir, né? Então, acho que é uma habilidade muito importante que a gente precisa estar sempre aprimorando, que é o dom da audição, né? Quando você ouve, você pode transformar, né? Através dos seus atos bem pensados, né? Só que uma só pode ser bem pensado quando você elabora. E para elaborar, não basta ver, tem que ouvir, né? Então, eu agradeço aqui a Tânia por melhorar minha audição. Tá bom? Deixa aqui um beijo grande nela, que eu tô morrendo de saudade, tô doido pra ela tomar um café na casa dela. Venha. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Será um prazer poder voltar em outra ocasião e indo a Curitiba visitar o Marcelo. Quem sabe a gente se conhece, né? Com certeza. Tem que ir também na sua casa. Vou lá conhecer a Tânia. Venha. Será bem-vinda. Muito obrigada, então, pessoal. Tânia, que do Fiz Divulgando toda, que está sempre ajudando. O Igor aqui, meu amor, que grava o vídeo. Mas muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.